Olá, eu sou a professora Cléo e hoje vamos estudar um pouco sobre cronologia bíblica e vamos nos atentar para o Antigo Testamento. A cronologia bíblica vai tratar de ordenar os fatos e episódios na Bíblia no tempo. O que isso quer dizer? Você já teve a impressão que ao ler a Bíblia, várias histórias se repetem? E mesmo um determinado personagem, uma figura da Bíblia, morre num livro e depois aparece em outro livro mais para frente, como é o caso de Davi, que morre no livro de Reis e depois, mais para frente, vai aparecer no livro de Crônicas? Pois bem, o que acontece? A nossa Bíblia, como vocês já sabem, quem já cursou o curso bíblico sabe, que a nossa Bíblia não está em ordem cronológica, ou seja, na ordem em que os tempos aconteceram, na ordem em que os eventos se sucederam. Mas como é que foi feito o arranjo bíblico? Como é que os organizadores separaram as histórias, separaram os livros? Bom, eles separaram por assunto, por tópico. Por isso que às vezes realmente a gente não entende. E é verdade isso? Sim, né? Na nossa Bíblia, a história que a Bíblia conta, ela percorre milhares de anos, desde a criação do universo, do planeta, do ser humano, até a morte do último apóstolo de Jesus Cristo, João, com o encerramento da Revelação, o livro de Apocalipse. Porém, a Bíblia que temos em mãos foi estruturada não de forma cronológica, mas para fins didáticos de localização dos assuntos. Ou seja, os livros da Bíblia estão agrupados por assunto. Se determinado livro, por exemplo, vai falar da história do povo de Israel, então eles vão juntar todos os livros que falam de história. Mas a gente não tem livros que falam só de história, né? Como a gente pode perceber no nosso arranjo. A gente tem livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Desta forma, olha só que interessante, irmãos. Perceba que os livros históricos, que são de Josué até Esther, deles foi tirado os que eram poéticos e proféticos. Porém, você que já leu as profecias deve ter percebido que os profetas citam muito os reis. Quais reis? Esses que são tratados nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Ou seja, esses profetas estão falando de outro bloco de livros, dos livros históricos. Porém, eles não estão juntos, estão separados. A história do povo de Israel está separada dos livros de profecia sobre Israel. E aí, quando a gente lê um profeta e ele cita um rei, essa citação está muito distante, né? Veja só a distância que está, por exemplo, o livro de Isaías em relação ao livro de 1ª e 2ª Reis. São muitas páginas que a pessoa vai lendo e quando chega em Isaías já não lembra do que leu sobre os reis, né? Porém, se a gente quisesse ler a Bíblia, mas se atentando ao que aconteceu na história, como que deveriam ser os livros? Neste arranjo aqui. Olha só que interessante. Nós vemos, por exemplo, que o livro de Gênesis está do lado do livro de Jó. Ou melhor dizendo, os acontecimentos do livro de Jó, eles ocorreram dentro do tempo dos acontecimentos do livro de Gênesis. E se nós nos atentarmos ao slide anterior, Gênesis estava no grupo, do bloco dos livros do Pentateuco, enquanto Jó está no bloco dos livros poéticos. Mas o que um livro poético está fazendo aqui junto com um livro que é do Pentateuco?
Muito bem, vamos analisar esta questão. Em Jó, capítulo 1, versículo 4, está dizendo assim: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha só que interessante. Jó, ele está sendo o intercessor, o intermediário entre seus filhos, que poderiam ter pecado, e Deus. Ele oferece holocaustos pelos pecados dos filhos. Porém, se nós formos ver na lei, quando foi instituída a lei de Deus? Em Êxodo, capítulo 20. Ora, em Êxodo, capítulo 20, Deus dá os mandamentos a Israel através de seu servo Moisés. E a partir desse momento, todo o sacrifício, toda a intermediação entre o povo e Deus seria mediante o sacerdote. Ou seja, quando o povo estava em pecado, levavam para o sacerdote os animais. Esses animais eram sacrificados para que o pecado do povo fosse coberto. Era o sacerdote quem orava a Deus para o povo, intercedendo pelo povo, clamando pelo povo. Ora, se Jó vivesse depois da instituição dos mandamentos de Deus, ele jamais poderia fazer essa intermediação, porque pela lei, essa intermediação entre Deus e o povo seria feita pelo sacerdote. E o sacerdote, ele deveria ser da tribo de Levi, e se fosse o sumo sacerdote, que era o sacerdote mais importante, ele deveria ser ainda descendente de Arão, o irmão de Moisés. Mas, se a gente for lembrar naqueles blocos, no slide anterior, a gente vai ver que Jó está muitos livros depois do livro de Êxodo. Se esse fosse um arranjo historicamente certo, então Jó jamais poderia oferecer sacrifícios. Tá? Outro exemplo, irmãos. Vamos lá em Esdras, livro de Esdras, capítulo 5, no versículo 1, que fala assim: E Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Bom, a gente está sendo citado aqui 2 profetas, Ageu e Zacarias, no livro de Esdras. Porém, novamente, o livro de Esdras pertence aos livros históricos e Ageu e Zacarias pertencem ao bloco de livros proféticos. Veja que aqui, nesta referência de Esdras capítulo 5, nós estamos na página 762. Vamos ver em que momento Ageu e Zacarias aparecem na Bíblia. O profeta Ageu vamos encontrar muitos livros depois, exatamente no nosso exemplo de Bíblia, na página 1432. Fazendo uma conta rápida entre a localização da página do profeta Ageu, página 1432, e a localização da referência de Esdras, capítulo 5, na página 762, temos uma diferença de 670 páginas. Obviamente, fica muito difícil lembrar do que estava ocorrendo no livro de Esdras ao ler o livro de Ageu, quase 700 páginas depois. E, obviamente, podem acontecer também grandes erros de interpretação, ou simplesmente a gente ler e não entender nada do que ele está falando. Por quê? Já nos esquecemos
pois, afinal, o livro de Esdras está muito atrás do livro de Ageu. E o que acontece com o livro de Zacarias? Também está na página 1437. Tudo bem que está do lado do livro do profeta Ageu, mas mesmo assim, seria necessário que as profecias de Ageu e Zacarias estivessem próximas da história do livro de Esdras. Porque quando menciona Esdras, capítulo 5, a importância desses dois profetas no continuar da reconstrução do Templo de Jerusalém, é necessário que imediatamente a pessoa tenha ciência dessa profecia e entenda o teor e as palavras até duras de que contém Ageu e Zacarias, porque era um momento em que o povo tinha desistido, estava triste, estava desanimado, não queria voltar a reconstruir o templo. Então era necessário que Ageu e Zacarias trouxessem uma palavra firme e forte do Senhor para animá-los. Perceba a importância de conhecer o contexto da mensagem profética para melhor a entender? Muito bem. Para isso é necessário, então, estudar um pouquinho de cronologia bíblica. Esta é a primeira parte, a primeira aulinha que nós temos de cronologia. E nós teremos outra a seguir. Eu te convido a continuar estudando conosco.